Crise Explicada às Crianças para miúdos de direita e para miúdos de esquerda é um falso livro infantil. Eu tenho outros livros infantis que são de facto livros infantis verdadeiros, digamos assim, mas a Crise Explicada às Crianças é meio para filhos, meio para pais. Os pais têm aqui um trabalho importante. É evidente que este livro é feito para crianças, no sentido que pode ser lido pelos pais às crianças, mas os pais têm que trabalhar um bocadinho, porque isto tem várias camadas de leitura, e os pais têm que fazer aqui um esforço também para aproximar os filhos da compreensão daquilo que se está ali a fazer. Porque eu precisava de encontrar um ecossistema que fizesse sentido. Porque, por um lado, eu precisava para já, animais, que é sempre aquela coisa nas histórias dos livros infantis, não é? E depois eu precisava de uma coisa que fosse grande e, de certa maneira, assustadora, que representava a dívida e o peso do déficit. E, de certa forma, os países esmagados pelo peso da dívida e do déficit e que engordaram durante estes anos e não pensaram bem no que é que estavam a fazer. Daí a ideia do urso, que é um animal de certa forma, podia representar isso. A graça do urso e das abelhas é porque eles formam quase em si um pequeno ecossistema em que eles têm uma relação entre eles, no sentido em que os ursos, como sabemos, são malucos por mel e as abelhas produzem um mel, e eu achei que isso então seria uma boa metáfora do mundo em que vivemos, até porque as abelhas são aquele perigo pequenino, difuso, mas por vezes conseguem ser muito agressivas, que são os mercados, que ao mesmo tempo são quem produz o capital que está a encher a barriga ao urso e que chegou a um ponto em que o urso de facto ficou demasiado gordo. Há uma espécie de mini introdução à política neste livro para uma criança conseguir começar a perceber quais são as diferenças essenciais entre quem tem um olhar de esquerda e quem tem um olhar de direita. Enquanto as pessoas da esquerda colocam o ónus, digamos assim, da situação em que nós vivemos nas abelhas, não é? As abelhas furiosas que se aproveitaram do pobre do urso, meteram-lhe imenso mel à frente do nariz e o ursinho pobrezinho comeu, como todos os ursos comeram, mas a culpa veio das abelhas, sobretudo das abelhas. Enquanto o lado da direita diz mais, urso, fosses mais cuidadoso, é verdade, as abelhas puseram-te o mel à frente, mas ninguém te obrigou a comer. É esse o jogo da Crise Explicada às Crianças, e depois com as duas partes e com a graça do livro poder ser lido, o pai ou a mãe poderem optar se começam a ler o livro pelo lado da esquerda e se começam a ler o livro pelo lado da direita, e depois encontrando-se ao meio com aquela piada de dizer que o outro é que está a ver o mundo de pernas para o ar. O livro não é que ensine como gastar, mas eu tenho esperança que ajuda os miúdos a perceberem que de facto o dinheiro não cai do céu, não é? Que é preciso abelhazinhas e que de facto nós não podemos ser demasiado golosos. E os miúdos são frequentemente demasiado golosos, não é? E nós temos que frequentemente travá-los. Os meus filhos, sempre que entram na primeira classe, começam a receber a sua semanada, sempre. E são 5 euros, portanto todos eles recebem 5 euros e eles guardam o dinheiro e a partir daí decidem como gastar. Mas de certa maneira é um extra que eles têm para gastarem como entendem. Se quiserem comprar um livro, se quiserem juntar para comprar uma prenda para alguém, eles guardam dinheiro e depois também vão ao banco. Nós fazemos questão, não somos nós que levamos o dinheiro, são eles que vão ao banco e depositam o dinheiro para eles compreenderem o que é que isso é e quanto dinheiro é que têm na conta. Eu sinto que temos um discurso, por vezes, demasiado infantil sobre a crise. Eu estou satisfeito com o livro, no sentido em que esta espécie de metáfora que eu arranjei com urso e com abelhas explica de certa maneira, com algum rigor, com razão, apesar de não ter urso e abelhas, a situação em que nós vivemos.